Então, boa noite, pessoal, tudo certinho? Para quem não me conhece, né, se não estavam na última aula, eu sou a Prof. Joy, eu sou da Biologia, e a gente está falando de genética agora, né, então a gente começou isso há um tempinho. Genética é um assunto que cai bastante, que é complexo, por isso que ele tem mais aulas, geralmente. E a gente vai continuar, então, falando um pouquinho mais, né, sobre heranças, tipos de características. E hoje vai ser bem legal, porque a gente vai ver um pouco sobre essas características que são ligadas ao sexo. Então a gente vai ver como algumas características podem ser diferentes nos diferentes sexos, né? E o porquê disso. Na aula que vem também vai ser comigo. E aí a gente vai ver só que não a herança ligada ao sexo, mas a gente vai ver mutações cromossômicas. Então a gente vai aprender sobre algumas doenças, entender como essas doenças são causadas, entender melhor o que de fato é um cromossomo e como que um formato ou algum erro de duplicação, alguma falta de um cromossomo pode vir a causar uma doença, falta de um pedaço, enfim, a gente vai entender tudo bem melhor na aula que vem. Então, espero que vocês estejam comigo na aula que vem também. E hoje, então, a gente vai começar falando de herança ligada ao sexo. Então, aí tem umas fotinhas, né, que estão meio aleatórias aí, mas que vocês vão entender melhor. O que é esse moço com os pelinhos aí na orelha, super sexy, tem a nos dizer sobre essas doenças. E também tem, né, o Marge Simpson e o Homer. E aí tem algumas coisinhas diferentes neles ali, que a gente já pode ver. Tem uma coisa ali, um X e um Y em um, XX em outro. Não sabemos ainda o que é, vamos descobrir daqui a pouquinho. E a gente também tem uma coisinha diferente ali, que é uma representação de um semáforo. Aqui não sei se chamam esse semáforo, é farol aqui em Pelotas, né? Mas no Paulo a gente chama de farol, na verdade. E aí ele tá com uma corzinha diferente. Por que será, né? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas na aula passada a gente estava falando sobre sangue. E aí a gente não terminou algumas coisinhas que eu preferi terminar antes de começar, né, o conteúdo. E é o que a gente vai ver agora. Então, faltou a gente ver fator RH e MN, né? A gente já tinha começado a ver fator RH. A gente viu a eritoblastose fetal, então a gente viu como um problema na gestação, né? No caso, com o fator RH pode ser causado. E a gente entendeu melhor um pouquinho sobre isso. Aí eu só queria só retomar um pouco do fator RH para não passar, porque foi rápido, né? Então, só para não passar despercebido. E para a gente matar esse assunto, eu até deixei algumas atividades ali na aula, né? A aula foi upada, não sei se vocês conseguiram fazer, mas eu queria falar também que sou monitora, tá? Então, se vocês não conseguirem fazer alguma atividade, vocês podem me chamar, muito de boas, estou lá no WhatsApp, bem plena, esperando vocês pra gente bater um papo. Então, se vocês quiserem que eu mande áudio ou responda exercício, eu faça alguma coisa assim desse tipo, eu tô lá no WhatsApp e a gente pode até se adequar ao jeito que vocês preferem ou aprendem melhor. E é isso aí. Vamos lá então? Já tá todo mundo aqui, né? Podia chegar, mas acho que depois a galera vai chegando, qualquer coisa, podem me parar, tá bom? Então, beleza. Vamos falar sobre o fator RH. Eu não sei se eu contei pra vocês de onde é que veio esse nome RH, né? Não sei se pra vocês tá parecendo meio cortadinho o slide também. Pra mim tá um pouquinho. Mas qualquer coisa vocês podem colocar na tela cheia também, tá? E aí eu acho que fica mais tranquilo pra ver. Mas os slides vão ficar disponíveis também. Então, falar um pouquinho, tá? Sobre o fator RH. O fator RH, esse nome veio do macaco Rhesus, que é uma espécie, né? Um gênero Rhesus. E por que que esse gênero foi tão importante para determinar o nome do fator, né? Porque muitas perguntas que circundavam a cabeça das pessoas, né? E principalmente de um grupo de pesquisa do Core Landsteiner, que já tinha anteriormente descoberto, né? Aquele fator ABO, o tipo sanguíneo ABO que a gente tinha visto. E mesmo assim, algumas coisas ainda aconteciam. Tipo, por exemplo, quando eles não sabiam ainda do fator ABO, que eu tinha contado pra vocês, tipo sanguíneo, eles ficavam se perguntando, tá, por que quando eu dou sangue, às vezes tem incompatibilidade sanguínea e às vezes uma pessoa morre, por exemplo, ou tem alguma complicação? Daí, depois com todos aqueles estudos, coisas que a gente viu na aula passada, aí tá, beleza. Então quer dizer que existem tipos sanguíneos específicos que podem ser doados um para o outro, podem ser compartilhados, outros não.
porque tem a presença de uma proteína específica. Quando o sangue não tem essa proteína, ele pode se defender, então os anticorpos, eles agem para defender aquilo que seria um corpo estranho. Então tá, eu já sei disso. Mas ainda assim, as pessoas, mesmo com a compatibilidade sanguínea, né, mesmo com o mesmo tipo sanguíneo, ainda dava errado. Mas peraí, o que tá acontecendo, né? E aí era uma dúvida que ficava circundando a cabeça dessas pessoas. Então eles pensaram, não, só pode ter algum outro fator além do ABO, então além do tipo sanguíneo A, B, AB ou O, que está fazendo alguma diferença. Mas será que é o corpo dessas pessoas, alguma coisa particular, ou é alguma coisa relacionada diretamente ao sangue mesmo? Porque, né, o sangue, quando tinha essa doação entre tipos sanguíneos que eram os mesmos, mesmo assim tinha incompatibilidade. A incompatibilidade a gente já viu o que é, né? Principalmente tem a aglutinação. Então, os anticorpos vão fazer com que aquele sangue, aquelas células sanguíneas se aglutinem ali. Então, havia aquilo ali. Então, já tinha um presságio de que tá, eu acho que é alguma coisa relacionada ao sangue, né? Mas vamos ver o que é. E aí, por que do resto ser tão importante? Fizeram vários experimentos, né? Mas aqui a gente está falando de um experimento em específico do Carl Landsteiner. O que ele fazia? Ele pegava o sangue do macaquinho e ele colocava no coelho. E aí esperava um tempo. E aí depois ele percebeu que, depois que ele pegava o sangue do coelho, colocava de volta no macaco, essa parte que ele colocava, nas regiões onde ele colocava o sangue de volta, tinha aglutinação. Eles pensaram, não, peraí, o tipo sanguíneo não é o mesmo, assim, por que tem essa aglutinação? Não tô entendendo o que tem de errado. E aí eles continuaram fazendo esses experimentos por um bom tempo e perceberam que tinha algum outro fator que não aqueles que a gente já tinha falado sobre a presença de proteínas ou nas hemácias ou nas células sanguíneas que estava fazendo alguma diferença. Daí eles, tá, então beleza, vamos fazer o quê? Vamos fazer agora esse teste em humanos para ver se vai dar a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Então, o que que eles fizeram? Eles nomearam esse fator, porque, né, aqui a gente está falando de um fator, algo que a gente não conhece ao certo ainda, né? Eles não conhecem, a gente, né, não, né? Mas eles não conheciam ao certo ainda. Então, eles nomearam esse fator de RH, por causa do Rhesus, que era macaquinho. Por quê? Qual que foi a grande sacada deles? Quando se colocava o sangue do macaco pela primeira vez nesse coelho, esse coelho ele produzia alguma coisa que seria um antifator. Ou seja, se tem alguma coisa no sangue do coelho, do macaco, e eu coloco no coelho, ele produz uma proteína de defesa, alguma coisa de defesa, uma estrutura de defesa. E aí, quando a gente coloca de volta no macaco, essa estrutura de defesa que o coelho produziu, ela atacou o sangue do macaco lá quando a gente colocou de novo, né? Quando ele teve contato com o sangue do macaco de fato. E aí ele deu o nome de RH para o fator que tinha no macaco, que era alguma coisa que não tinha no coelho, tanto que o coelho produziu ali algumas estruturas de defesa que depois que inseridas no macaco de volta fizeram um efeito, então ele deu o nome de RH para esse fator e anti-RH para o fator do coelho. Então, porque ele era anti aquela coisa, não era anti aquele corpo estranho. E aí, então, por isso a gente tem aí o RH positivo e o RH negativo. Então, a gente tem o RH positivo, as pessoas que possuem esse fator, né? E o RH negativo, as pessoas que não possuem esse fator, que possuem um antifator. Mas como a gente sabe quem produz o fator e o antifator? Lembra aquele joguinho não, né? Mas aquele exame que a gente viu de pingar as gotinhas e ver qual é a diferença entre qual era o sangue que aglutinava e qual que não aglutinava. Tipo, se eu tô aqui com sangue A e eu pingo anti-A, então vai aglutinar, porque eu tenho a proteína A naquela gota de sangue e eu pinguei um anti aquela proteína, então ele vai aglutinar. Aqui acontecia a mesma coisa. Se pingava duas gotinhas, ou na verdade nem precisava de duas gotinhas, na verdade, até poderia ser para fazer o teste, né, e ver. Você pingava duas gotinhas ali, e aí uma tu colocava um fator RH e outra não. Se tu colocasse o fator RH e aquilo ali aglutinasse, quer dizer que aquele sangue que tu tinha ali, as gotinhas que tu tinha, não tinha o fator RH. E se aglutinou é porque tinha o anti-RH. Então aí a gente fala que era o sangue negativo quando tu pingou, entendeu? Agora uma situação diferente. Se você tem lá uma gotinha de sangue de uma outra pessoa e tu pinga o fator RH e não acontece nada, é porque não é estranho. Ou seja, tu colocou um fator RH no sangue que já tinha RH, né? Então daí é positivo. Então, aqui para a gente entender o genótipo, né? Porque a gente está falando de fenótipo, a gente está falando de alguma característica expressa a partir de um conjunto de genes. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem uma relação bem simples, tá? De um tipo de alelo específico que condiciona essa característica. Então, olha só que massa. Quando a gente tem
esse fator no sangue, então a gente tem um RH positivo, a gente pode ter ele tanto em homozigose, lembra, 2 alelos iguais, Rzão, ou em heterozigose. Então a gente fala que aqui tem dominância, né? O Rzão é dominante. Então se ele aparecer tanto em homozigose quanto em heterozigose, ele vai dominar. Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo essa bolinha vermelha, né? Aí aqui, ó, Rzão, beleza? É um fator RH positivo. Mas se for Rzão e Rzinho, também mesmo assim vai ser positivo, por quê? Porque é dominante, entenderam? Mas aí, beleza, ainda bem que vocês conseguem ver qualquer coisa me avisa. Agora, aqui a gente só vai ter o fator negativo se a gente tem uma homozigose recessiva, tá? Então, sim, ele tá dominando essa característica. E é basicamente isso que acontece. É muito mais tranquilo do que fator ABO, né? Que não tem aquele monte de parada pra gente ver, tipo, ai, tem tipo, mas é você pinga, mas aí tem tipo, ó, que não tem nada, não sei o que, não. Que é uma coisa ou outra, entenderam? E RH positivo e negativo. Isso não é bom ou ruim, não é, esse meu sangue é negativo, então é ruim. Não, é só uma característica a mais. Só que essa característica, sim, é muito importante por conta daquela doença que a gente viu, né, de eritroblastose fetal. Então, principalmente, né, para as mães, mas não só as mães, mas os pais também que têm um tipo sanguíneo, porque daí, dependendo do tipo sanguíneo que o filho possa vir a ter, então, ali na hora, se a mãe for negativa, o filho possa vir a ser positivo, então existe uma série de coisas, uma série de medidas a serem tomadas para que essa gravidez não cause uma preocupação, né? Principalmente na próxima gravidez, porque geralmente é quando acontece um efeito negativo, né? Da eritroblastose fetal, que é depois, então, da sensibilização. Entenderam? Daí, qualquer coisa, se tiverem dúvida, podem me passar. Aqui eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Nossa, tá bem bugado aqui, mas depois eu vou mandar para vocês os slides, vai ficar mais bonitinho. Então, foi em 1940 que foi descoberto isso, né? E justamente porque o que pegava mesmo na cabeça deles era essa questão da incompatibilidade sanguínea que acontecia mesmo quando o ABO era respeitado, tá? Então a gente já viu, né, o que é positivo, o que é negativo, e que nem todo mundo possui, né, o antígeno RH. Então, para a gente fazer o teste, é essa questão de você colocar mesmo gotinha de sangue com o fator RH. Olha só, uma coisa que eu quero que vocês se atentem bastante, tá? No vestibular, às vezes, pode vir a aparecer essa forma de representar as coisas, que é quando tu tem ali um alelo, tá? Lembra que geralmente, né, a gente vê ali um gene sendo representado por 2, 3 alelos, né, geralmente, tipo A ou AB, coisas assim. Quando a gente tem esse tracinho, esse underline aqui, o que acontece? É que quer dizer que não importa se... Não que não importa, ou que não importa se por exemplo, aqui, ó. IA, beleza, e um tracinho. Quer dizer que não importa, por exemplo, se vai ser um IA, um IB, ou você não sabe o que é. Então, você coloca um tracinho ali, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que ficaria, nesse caso, o fator positivo e negativo para vocês entenderem, tá? Aqui, até tem um tracinho, até de uma forma meio equivocada, mas eu vou explicar para vocês, era só para não confundir. Como é que ficaria um genótipo, tanto no sistema BO com o RH junto agora, tá? Então, se eu tenho uma pessoa tipo sanguíneo A, eu tenho uma pessoa que é IA, lembre, ou IA-izinho. Por isso eu coloquei esse tracinho aqui, porque pode ser um ou outro. A única coisa que não pode é ser IA e B, lembrem, senão vai ser AB. Então, aqui eu tenho um IA, tracinho, porque aqui não precisa colocar os dois, eu não quis apresentar os dois. Então, eu não quis colocar IA ou IA-izinho, tá? Mas só para vocês entenderem melhor. Então, aqui a gente tem um IA, tracinho, e aqui um Rzão, tracinho. Por quê? Então, se eu quero sempre uma pessoa A, fator positivo, não importa se aqui vira um Rzão ou um Rzinho. O fator vai ser o mesmo, positivo. Por quê? Porque eu já tenho um Rzão. Então, a partir do momento que eu já tenho Rzão, ele dominou ali. Então, não importa. Então, é tracinho de novo. Então, aqui é o genótipo, geralmente, de uma pessoa tipo sanguíneo A, fator RH positivo. Porém, aqui uma pessoa no tipo sanguíneo A, mas negativo, ela sempre vai ter essa característica, tá vendo? É Rzinho, porque vai ser aquela coisa homozigose recessiva, tá? Então, beleza. A pessoa do tipo B é basicamente a mesma coisa, né? O tipo B, só que positivo. Lembra sempre que como vai dominar, então independe o outro, ou você não sabe ou independe o outro alelo que vai vir aqui, porque já dominou, então vai ser sempre a Rzão, então, para todos os tipos sanguíneos, independente se é A, B, AB ou O,
sempre, 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 quando tu tiver uma pessoa no fator RH positivo, ela vai ter pelo menos ali um alelo dominante, beleza? E aí depois a gente só muda ali o que vem antes. Olha só essa característica interessante. Quando é AB, por exemplo, aqui não tem essa função de colocar o underline. Por quê? Só existe um tipo de genótipo possível para pessoas A e B, que é o IA e B. Entenderam? Porque qualquer outra coisa que eu colocar aqui não vai dar a mesma coisa. A mesma coisa é o O. O O só em homozigose recessiva. Então, não tem essa coisa do underline. O underline é só para aquilo que a gente, independente da combinação que tiver, vai ser sempre a mesma coisa. Então, é interessante vocês fazerem isso como um joguinho, assim, se vocês tiverem como fazer isso em casa depois, vão colocando o tipo sanguíneo ou perguntem o tipo sanguíneo das pessoas da casa de vocês. E se elas sabem se são positivo ou negativo, vão tentando traçar o genótipo deles. Inclusive, vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Se vocês souberem, me falem aí, que fiquei curiosa. Para ver. Eu não sei, por exemplo, então. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, né? Eu não sei o meu tipo sanguíneo. Perguntei pra minha mãe não sabe. Perguntei pro meu pai, ele também não sabe. Então, assim. Né, espero não precisar de sangue, né? Assim, doação de sangue de uma forma rápida, porque eu não sei, né? Mas é isso. Se vocês souberem, inclusive, compartilhem comigo. Porque eu acho engraçado, né? A gente não saber essas coisas, né? Até minha mãe me perguntou esses dias. E, ai, qual é o meu tipo sanguíneo? Eu falei, ué, não sei, né? Tu não sabe nem o meu, como eu vou saber o seu, né? Porque é interessante, às vezes, andar com isso, né? Até meu pai e minha mãe, eles andam de moto. Meu pai anda de moto, mas ele leva minha mãe na garupa, né? E aí eles falaram que é interessante colocar o tipo sanguíneo no capacete, para caso alguma coisa aconteça, tu ter ali essas informações, né? Mas esperamos que nada aconteça, não é mesmo? Mas é isso. Qualquer coisa me perguntem, tá bem? E aí eu fiz para vocês uma tarefa de casa. Alguém chegou a tentar fazer? Alguém chegou a ver? Podem ser sinceros comigo, eu não vou assombrar vocês de noite. Eu juro que eu não vou aparecer nos pesadelos de vocês. Juro juradinho. Alguém tentou? Será? Tiago não viu? Não viu? Beleza, ó, os slides eles estão ali naquela pastinha que a gente coloca, sem problema, se vocês não viram. Eles estão ali, depois eu vou colocar esses dessa aula e vai ter alguma atividadezinha, tá, para fazer. Mas ele vai estar ali. Só que eu vou resolver com vocês aqui, beleza? Então daí depois tem outros exercícios que vão vir aparecendo e se vocês puderem tentar, porque daí a gente discute. Até é legal essa questão da monitoria, né? Então vamos tentar fazer. Eu trouxe esse exercício da UFES porque eu achei bem legal. Mas antes, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Mesmo que tenha disponibilidade dos slides, vocês querem só anotar esses genótipos para vocês se guiarem ou não precisa? Porque eu acho que talvez seja interessante vocês se guiarem ali para resolver. Mas também é uma questão de pensar e tentar ir associando as coisas. Se vocês querem anotar, alguém me responde. Ou já anotaram também, sei lá. Ou tira uma fotinha, sei lá. Print. Minha cara vai ficar linda no print. Pensar aqui nos negócios, umas caretas. Ó, dei um tempinho pra vocês. Vou passar então, hein? Não sei se vocês tiraram print já, a fotinho, ó. Por mim não precisa, tirei print, beleza. Então, guarda esse print aí, hein? Que agora vamos usar. Ó, vamos pensar, refletir, vamos tentar associar as coisas. Olha só. A incompatibilidade materno-fetal, esse é só um nome bonito para eritobacilose fetal, tá? Exercício, vocês sabem, né? Adoro nome bonito, adoro um texto, então relaxem, tá? A incompatibilidade materno-fetal ou antígeno RH pode determinar uma doença denominada eritoblastose fetal. Tá, aqui ele falou a doença. Se uma mulher for orientada a usar vacina anti-RH, então prestem atenção. Uma mulher, ela fez uma consulta, tá? Após o nascimento do seu primeiro filho, tá falando ali. Então, a mulher, após o nascimento do primeiro filho, ela chegou no médico e o médico falou, ei, eu acho melhor tu colocar um anti-RH no teu corpo. Olha o que ele falou. Acho melhor tu colocar vacina anti-RH. Acho melhor tu colocar um anti-RH no teu corpo, hein? Após o nascimento do primeiro filho. Podemos dizer que o seu fator RH, ou seja, o fator da mulher, o do seu marido e o da criança são. Olha só, o que a gente precisa relembrar para fazer esse exercício? E esse é um tipo de exercício que, quando tratando de eritoblastose fetal, é um tipo de exercício que pode cair. Ele está dizendo ali, ó, que a mãe teve o primeiro filho. Essa é a primeira informação que vocês têm. A segunda é que, depois de ter tido o primeiro filho, ela foi orientada a tomar o anti-RH. Lembra?
E aí, o que a gente precisa relembrar? Que a eritoblastose fetal é uma doença que acontece quando uma mãe de fator negativo tem um filho, só que esse filho, ele é fator positivo, e a mãe acaba tendo contato com o sangue do filho, né? Mesmo que tenha aquela barreira placentária certinho ali, por algum motivo tem contato ali, ou por alguma complicação do parto, ou algum outro tipo, alguma coisa desse tipo, e aí ela tem contato com um sangue positivo, mas no corpo dela não tem fator RH. Logo, é um fator estranho. E aí ela começa a produzir anti-RH. Só que quando ela tem o filho pela segunda vez, se o filho for positivo, ela já vai ter esse anti-RH. O que vai acontecer? Ela vai tentar combater o sangue do filho que tá ali, do segundo filho. E é ele que vai sofrer as complicações. Se ela foi orientada a tomar a vacina anti-RH, o que aconteceu então? Vamos ver. C. Então vocês acham, você, Luísa, quer dizer, acha que a mãe é negativa, o filho positivo e o pai positivo. Quem dá mais aí? Quem chuta alguma outra coisa? Vamos ver. Essa diferença causa alguma deficiência no feto? Sim. Luísa, letra D. Positivo, negativo, positivo. Vamos pensar. Sobre a diferença se causa alguma deficiência ou não no feto? Sim. Porque daí o que acontece? Esses anticorpos que foram produzidos a partir do momento em que a mãe foi sensibilizada, eles vão deteriorar as células sanguíneas do feto. Então ele começa a ficar com deficiências de oxigenação e aí, né, também, dependendo do momento da gravidez, também alguma deficiência em relação à construção das células, tecidos e sistemas. Então ele pode vir a ter problemas neuronais também. Então, tudo isso é uma coisa bem complicada. Então, a mãe ela tem que estar ciente, a mãe e o pai tem que estar ciente do tipo sanguíneo, e existem alguns aconselhamentos que são feitos durante a gestação para poder testar o sangue do filho, para, né, tentar driblar isso. Mas não leva à morte, pode vir a levar à morte, principalmente por insuficiência respiratória ou alguma coisa assim. Então pode ser fatal. Então por isso é muito, muito preocupante, né? Por mais que a gente pense sempre só no tipo sanguíneo, A, B, AB. Nesse caso, né, quando a gente fala de gravidez, é muito importante se considerar o fator RH, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa, a mãe ela teve um filho, tá? E ela foi orientada após ter tido filho a usar vacina anti-RH. Observem uma coisa, tá? Em nenhum momento aqui no exercício está falando que ela foi orientada a usar a vacina anti-RH para depois ter algum outro filho ou para depois não ter tido ou não ter uma complicação no futuro. Então a gente não sabe aqui que a mãe vai ter algum outro filho no futuro, ok? E ela teve que tomar anti-RH. Ou seja, se ela teve que tomar anti-RH, é porque por algum motivo, tá? Pensem comigo, por algum motivo esse RH não deveria estar no corpo dela. Por isso ela tem que tomar o anti-RH. Porque se ela fosse, se ela já tivesse, né? Se ela, no caso, tivesse o RH, por que o médico orientaria ela a tomar uma coisa que é anti o fator do sangue dela? Entende? Então, se ele está orientando ela a tomar anti-RH, é porque ela não possui o RH. Senão ele estaria orientando ela a tomar alguma coisa que é contra o sangue dela. Então, ela é negativa. E deixa eu ver. O feto nunca rejeita o sangue da mãe pelo fato do fator RH. Então, o que acontece é assim. Tu tem na realidade, tu tem uma barreira placentária ali, tu tem uma barreira que separa. Então, o que é trocado da mãe para o filho é, na verdade, plasma sanguíneo, que não tem essas células sanguíneas, entende? Então, por exemplo, o filho não rejeita porque é separadinho o sangue. Então, qual o problema da eritoblastose fetal aqui? Não é entre a primeira gravidez. Por exemplo, se o filho for positivo e a mãe negativa, e aí lembra que eu falei que pode ter algum problema na gravidez, alguma coisa que interfira nessa barreira? O problema não é os dois misturarem o sangue um do outro. O máximo que vai acontecer é eles produzirem anticorpos, mas tipo nada demais. O problema é na segunda gravidez, porque daí ela já vai ter tido os anticorpos. E aí no momento que ela já tem o anticorpo, agora a mãe não é só negativa, mas além dela ser negativa, ela também já tem anticorpos. E aí, como formam células de memória, é muito mais rápido. Existe um anticorpo que eles chamam o IgG, que a gente fala, que atravessa a barreira. Então agora a mãe ela tem um anticorpo
E ela já tem essas células de memória. Então, a partir do momento que ela tem o segundo filho, a ação é tão mais rápida que só de perceber, ou seja, só de perceber que o filho tem o tipo sanguíneo que ela quer combater, os anticorpos vão sendo jorrados lá dentro. Então, por isso que é a segunda gravidez que vai causar alguma deficiência. Então, não existe contato direto com o sangue da mãe, não. Existe com plasma sanguíneo. E aí tem uma barreira que separa isso, né? Só que daí, no caso, no momento do parto mesmo, em alguma complicação, na verdade, é até normal no momento do parto, né, isso acontecer mesmo, de ter a sensibilização, essa troca sanguínea, daí sim, aí você tem um contato entre um e outro. Mas durante a gestação, se tudo acontecer ok, você não tem essa troca de células sanguíneas, só de plasma. Plasma que seria, assim, a parte líquida do sangue mais algumas células de defesa, beleza? Mas é isso, por isso que sempre na segunda gravidez, tá? Nunca na primeira e nunca o filho vai rejeitar, assim, de primeira. Então tá. Aí a gente sabe que a mãe tomou anti-RH, mas o médico não orientaria ela a tomar alguma coisa que é anti o fator sanguíneo dela, né? Por nada. Então quer dizer que ela é positiva, ela é negativa. Porque, né? Ela, no caso, não tem RH. Mas olha só, ela não tem RH. E aí ele falou, tá, mas eu tenho que tomar o anti-RH, mas não é o tipo sanguíneo dela. Então quer dizer que ela teve contato com alguma coisa que era positivo. E, né? Então, a gente já começa a chegar numa conclusão que o filho, ele é o quê, gente? Se a mãe é negativa. E o médico pediu para ela tomar um anti-RH, porque ela teve contato com algo positivo, o que que o filho é? Vê se vocês estão craque nos RH. Positivo, exatamente. Beleza. Então, olha só que interessante. É positivo o filho. Então, a gente já sabe que a mãe é negativa e o filho é positivo. Mas, se a mãe é negativa e o filho é positivo, como é que o filho é positivo mesmo? O pai só pode ser. Lembra que, né? A mãe doa um fator e o pai outro. Sendo que o fator ele é dominante, exatamente, o pai é positivo. Então, assim, ó, pensa, se a mãe é negativa e o pai é positivo, a mãe doou um fator negativo. Se a mãe é negativa, lembrem que a mãe só pode ser Rzinho, Rzinho, lembrem? Então, no caso, ela doou para o filho um Rzinho. E a gente sabe que o pai é positivo, tá? Então, para o filho ser positivo, lembram que é um fator dominante, então o filho pode ser tanto Rzão, Rzão ou Rzão Rzinho. Só que a mãe doou um Rzinho. A mãe era negativa, ela só tinha Rzinho para doar. Então a gente já chega à conclusão que essa criança, ela é positiva e ela é heterozigota, por quê? A mãe doou um Rzinho e o pai só pode ter doado um Rzão, né? Porque a criança é positiva. E o pai a gente não sabe se é Rzão, Rzão ou é Rzão, Rzinho, né? Porque lembra que o pai, se ele for Rzão, Rzão, ele pode ter doado qualquer um dos R's, né? Dos Rzão. Mas se o pai for Rzão, Rzinho, por coincidência, o pai doou o Rzão, tá? Então, isso aí a gente não sabe. A gente não sabe exatamente o genótipo do pai, mas a gente sabe do filho. A gente sabe que da mãe, como tem que ser homozigose recessiva, é Rzinho, é Rzinho. E a gente sabe que do filho, ele é heterozigoto porque a mãe já doou um Rzinho. E se a gente sabe que ele é positivo, é porque tem um Rzão que dominou. Beleza? Então, conclusão dessa história é que a mãe é negativa, o pai é positivo, e aí o filho é positivo porque o pai doou esse fator. Entenderam? Essa informação. Deu para entender? Tiverem dúvida, vou esperar o Luiz digitar. Eduardo, Luiz está digitando. Eu sei que dá umas emboladinhas, mas qualquer coisa vocês me parem que é assim mesmo. Aí o Eduardo, que bom. Vamos ver, Luísa. Se o pai for Rzão, Rzinho, a mãe Rzinho, Rzinho, o filho poderia ser Rzinho, Rzinho. Sim. Lembra que vocês estiveram com o professor Daniel lá da separação das células, tudo bonitinho, né? E aí o pai poderia vir a doar, no caso, poderia ter doado o Rzinho. Se ele tivesse doado o Rzinho, a mãe, como a gente sabe, né, só tem Rzinho, então ela doou um Rzinho. O pai tinha essas duas chances, mas aí ele doou o Rzão nesse caso. Mas ele poderia ter doado o Rzinho, né? Porque é um processo aleatório, lembre-se disso. Então, no caso, sim, o filho poderia ser Rzinho, Rzinho. Mas não é o caso, e a gente sabe que não, porque ele sensibilizou a mãe a ponto do médico orientar ela a tomar anti-RH. Sacaram? É a mesma conta dos outros genótipos. Exatamente. É a mesma conta daqueles outros genótipos onde a gente tem um alelo específico que está representando uma característica. Ou ele é dominante ou ele é recessivo. Não é a mesma coisa, por exemplo, de codominância, outras coisas que a gente chegou a ver. A gente até vai ver ali no MN. Mas
nos outros casos, sim, é a mesma coisa do ABO. Entendeu? Vou passar, tá? Qualquer coisa me avise. Vamos ver. Esse daqui é o mais de boas, tá? Então, entre ABO, MN e RH, esse aqui é assim, é paz. Esse é suave na nave, porque é muito rápido, é muito tranquilo de entender e não faz tanta diferença assim. Não é que não faz tanta diferença entender, tá? Não faz tanta diferença quando a gente fala de transfusões sanguíneas. Não é igual a BO, que pode causar uma sensibilização grave, principalmente em consideração a quantidade de sangue que a gente vira do ar. Não é como RH, que pode vir a causar alguma doença em específico por conta de anticorpos. Porque aqui a gente não tem um fator que vai gerar um anticorpo, que vai fazer que uma reação de aglutinação. Aqui a gente só tem uma característica das células, da superfície das células, que não vai ser um fator tão determinante assim, que é o MN. Então aqui a gente tem esses dois outros antígenos, que eles são encontrados, que é o MN, que são proteínas que podem ser encontradas nas células, tá? Essas proteínas também, a gente tem aí só 3 tipos de opções para combinar essas proteínas, né, que vão estar presentes ou não na superfície das nossas células sanguíneas, que são as hemácias. Então a gente tem o grupo sanguíneo M, o N e o MN. Então, como fenótipo, a gente só tem um antígeno, a gente só tem essa proteína, mas que não tem ali o que a gente chamou de aglutinina, o anticorpo que vai combater isso aí, tá? Então, não existe um anti-M, um anti-N. Não existe isso, tá? É bem tranquilão. Por isso que a gente não leva isso em consideração quando a gente faz transfusão, alguma coisa. É só uma característica a mais. Então, no grupo sanguíneo aqui, a gente tem o M, e aí ele é determinado quando a gente tem os dois alelos, o LM e o LN. Aí a gente tem o N, que é o antígeno N, né? A proteína N, que é quando a gente tem o LN, LN. E a gente tem o MN, que é a junção dos dois. É igual a B e a B, sabe? Basicamente isso. Só que aqui no caso a gente não tem o exemplo do O, que seria um izinho, izinho. A gente não tem uma recessividade. A gente só tem a opção de ser uma coisa ou outra. Não tem dominância e recessividade aqui, certo? Então, é uma característica apenas das células sanguíneas. Então, quando a gente tem LM, LM, a gente tem L ou M. Quando a gente tem LN, LN, a gente tem o N. E quando a gente tem os dois, a gente tem MN. Então, é bem tranquilo. Isso daqui não causa sensibilização. Não é nenhum problema, assim, grave, tá? E aí, eu vou deixar essa tarefinha para vocês, que é uma questão muito tranquilinha, mas vocês podem me procurar. E é assim, tá? Nos eritrócitos humanos existem antígenos denominados de M e N, que constituem o chamado sistema MN, descoberto, olha só, pelo Landsteiner, de novo, esses povo adoram sangue, né? Os vampirões da genética. Landsteiner e Levine. Marquem a alternativa que indica corretamente o número de genótipos e fenótipos possíveis desse sistema. Então aqui é só vocês olharem a tabela, quantos genótipos tem e quantos fenótipos tem, e vocês escreverem lá, beleza? Bem tranquilo, na suavidade esse aqui. Lembre-se que aqui não causa sensibilização, não é nada grave em relação a transfusões sanguíneas. Falando em transfusões sanguíneas, tenho aqui para vocês, né, uma última mensagem da aula de sangue para a gente começar de cromossomos sexuais. Para que, se vocês puderem, né, não sei como é que está funcionando essa questão na quarentena agora, mas enfim, não sei se vocês já doaram sangue também, se já doaram. Quem aqui já doou, pode me falar? Eu nunca doei, eu morro de vontade de doar, inclusive é uma das minhas resoluções, depois que eu terminar um tratamento que eu tô fazendo, que não pode doar sangue. Tem aqui o Hemocentro, ele é bem, assim, falam que ele é bem organizado, bem interessante aqui em Pelotas. Fica ali na Bento. Única referência que eu tenho é da cantina da Bento, aí vocês vão descendo e aí, tipo, o sentido Duque, eu acho, e vai ser ali um Hemocentro bem grandão, acho que vocês conhecem, né? Então, eu até peguei umas informações, eu vou só dar uma olhada para eu não falar besteira. Então, pode doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. E é preciso apresentar o documento oficial com foto, e menores de 18 só podem doar com consentimento formal. Não pode doar, mas queria muito. Eu também queria muito. E deixa eu ver, remédio para rinite. Remédio para rinite, doenças crônicas, assim, eu acho que não afetam, mas é bom dar uma olhadinha. Eu vou deixar um link para vocês, tá? Naquele grupão ali do Ministério da Saúde, tudo bonitinho para vocês verem quais são o que determina o que pode e não.
Eu também, agora não posso, tomando um remédio que é controlado, chama Rocutan, o nome, para acne, e aí não pode doar sangue. Mas existem, eu acho que assim, a quantidade de interações medicamentosas não é tão grande assim. Eu vou mandar para vocês e vocês vão ver bem certinho. Ah, que coisa, né? Mas então esse não pode. Mas enfim, se puderem doar sangue, muitas pessoas estão precisando, pode salvar vidas, né? Isso é muito interessante. Tanto sangue quanto medula óssea, a gente pode salvar vida com isso e é um ato muito nobre, muito legal assim de ser feito. É a mensagem que eu deixo para vocês e eu espero muito poder doar logo sangue. Sempre fiquei nessa e ficava, não, vou doar agora essa semana. Preciso descobrir meu tipo sanguíneo, mas lá eles fazem a tipagem, tá? Então qualquer coisa vocês podem ver lá. Só uma tirinha aleatória, isso daí era o final da aula, mas só para vocês, se quiserem tirar um print, aqui tem meu e-mail também, além do contato do WhatsApp, tá? Porque vai que às vezes vocês não têm acesso ou não estão afim de usar o WhatsApp também. Tem meu Facebook e tem as minhas 2 páginas no Instagram, então se precisarem me procurar, eu tô ali, tá? Vamos falar sobre liderança sexual, sobre sexo, mas não tanto sexo assim. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso agora, tá? Então, eu vou só fazer um apanhado geral de algumas coisas, só para a gente se situar, ver onde é que tá tudo. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso, mas nas próximas aulas a gente vai ver melhor. Os cromossomos, que são os principais aqui, né? São os famosinhos que a gente vai falar agora, os protagonistas, era essa a palavra que eu queria lembrar. O que eles são, tá? Eles são sequências, tá? De molécula de DNA. Então, pensa que no nosso DNA é como se a gente tivesse uma. Vocês já viram aquelas fitas de. Não sei, né? Porque eu, por exemplo, já não sou nem eu sou dessa época e tem gente mais nova que eu aqui. Mas vocês já viram aquelas fitas enroladas assim, tipo de videocassete, toca-fita, sei lá. Nem eu sei o nome desse troço direito. Mas pensa numa fita novelada, assim, ou um barbante, tá? Pensa que o DNA tá ali, várias fitas enroladas, tá? A gente tem ali todo, se a gente esticar, a gente vai ter ali todos os nossos genes. Ou seja, todos os códigozinhos que vão determinar uma proteína, que vão determinar uma característica, tá? Então, o que acontece? O que esses cromossomos são? Eles nada mais são do que essas sequências de DNA, como se fossem pedaços dessas sequências, só que em forma de espiral, tá? E aí eles vão ter nessas sequências os genes. E aí a gente chama de e nucleotídeos, né, que são essas bases nitrogenadas que vocês viram nas outras aulas passadas, que vão ali estar nessas sequências dos cromossomos. Então, os cromossomos, eles agrupam genes, tá? Vários genes. Como se eles pegassem um barbante, tá? Pensem comigo, vamos viajar. Pega um barbante, tu tá com o seu amigo e fala, ei, vamos supor, né, saímos da quarentena, estamos livres e a gente não sabe nem o que fazer com nossa liberdade mais, porque, né, faz tanto tempo que a gente quer ficar livre. Aí você pensa assim, meu, vamos pegar um barbante e vamos ir esticando até acabar o negócio, vamos ver onde dá. E aí seu amigo vai lá puxando o barbante. Pense que depois vocês começam a cortar esse barbante, né? Olha só a viagem, né? Até parece que vocês vão fazer isso. Vai todo mundo tomar cerveja no bar do Zé. Mas vamos supor que vocês pensarem em fazer isso. E aí vocês cortaram vários pedacinhos desse barbante. Nesses pedacinhos vocês vão ter uns conjuntos de genes. E aí os cromossomos vão ter esses conjuntos de genes, vários pedacinhos com vários conjuntos de genes diferentes, ok? E aí o número de cromossomos varia de uma espécie para outra. Na nossa espécie, os seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Que quer dizer que dentro desses 46 cromossomos fica a nossa informação genética. Então, vários pedacinhos é, nessas superfícies, né, em espiral, ok? Só que esses cromossomos, a gente tem 44 cromossomos que a gente fala que são os autossômicos. Esses autossômicos, eles não possuem informações genéticas que vão interferir na determinação do nosso sexo biológico, tá? Mas a gente tem 2 cromossomos que são os cromossomos sexuais, que sim vão atuar na determinação dos nossos sexos biológicos. Olha só, eu estou falando sexo biológico. Então, aqui como a gente está falando de biologia, a gente respeita todas as questões de gênero e sexualidade, tá? Então aqui a gente está falando apenas de sexo biológico feminino e masculino, só como sexo biológico, porque ser mulher, ser homem é algo muito maior que isso, é algo muito mais complexo que isso, e é respeitado, né? Porque aqui a gente está falando apenas em sexo biológico, tá bem? Então, quando a gente tem ele, como a gente tem 2 tipos de cromossomos sexuais, a gente tem possíveis combinações, tá?
a gente tem as combinações de sexo biológico feminino sendo X, X, e a gente tem as determinações de sexo biológico masculino sendo X e Y, atuando juntos, ok? E aí, nesses cromossomos, né, vão ter a presença de genes que vão ser responsáveis por determinar algumas características específicas, como a cor dos olhos. Que aqui a gente está falando, por exemplo, de uma característica que é autossômica, né, que não tem nada a ver com a característica sexual. Enfim, olha só que interessante. Quando a gente tem os cromossomos, esse X e o Y, vale lembrar que eles possuem regiões homólogas, que são regiões que compartilham os mesmos genes. Então, quando a gente fala de sexos biológicos feminino e masculino, a gente tem regiões onde os cromossomos eles vão ter regiões específicas com genes específicos que são compartilhados. Então, mesmo uma pessoa do sexo biológico feminino e masculino vão ter mesmos genes, entende? Nas mesmas regiões, tanto no cromossomo Y quanto o X. Porém, existem algumas regiões que não são homólogas entre o Y e o X, que vão só, por exemplo, pessoas do sexo biológico masculino vão ter uma característica, só pessoas do sexo biológico feminino vão ter uma característica específica. Isso a gente está falando só de determinação genética, tá? A gente não está falando mesmo de uma questão de determinação sexual, de como a pessoa se sente, tá? Então, beleza. Então, vamos passar aqui para vocês entenderem melhor. Para a gente entender melhor isso, vamos relembrar algumas coisinhas. Por mais que tenha bastante texto, eu procuro trazer bastante texto, mas não fiquem olhando para eles muito assim, focados no meio da aula, porque tá mais para vocês depois poderem estudar tudo certinho, tá? Mas eu vou falando tudo numa boa, assim, numa tranquilidade. Confia em mim que tá tudo ali, tá? Só para vocês não bugarem. Lembrem sempre que quando a gente fala de genótipo, a gente está falando de uma construção genética, a gente está falando dos genes que aquela pessoa tem, e esses genes codificam proteínas. O que é codificar? É mandar o corpo produzir proteínas, tá? E essas proteínas que vão ser relacionadas às características. Não é como se já pegasse e falasse, ei, faz aí um olho azul e um cabelo loiro, mas é tipo, ei, produz uma proteína tal, essa proteína vai interagir com o corpo, e aí a cor do olho vai ficar dessa forma. Então é um processo mais complexo, tá? Mas a gente fala, deixa eu ver o que o Daniel falou ali, justamente essa é a diferença entre o sexo biológico, cromossomal, gênero, comportamental de identidade social, psicológico, sexualidade, atração sexual e desejo, isso aí, é verdade. Então aqui a gente só tá falando da construção biológica em relação às regiões que aquela pessoa vai ter em relação aos seus cromossomos, os seus genes, mas não que isso não vai determinar o negócio e mulher nasce mulher e homem nasce homem, não é assim, tá, gente? A gente sabe que é muito mais complexo que isso e a gente só está falando dessas regiões cromossômicas. Então, a gente tem ali o genótipo que vai construir, então, essas características, que vai determinar essas características, e essas características a gente chama de fenótipo. Mas uma coisa que eu peço muito para vocês terem cuidado, e existe até questões em vestibular que trazem, a diferença de genótipo e fenótipo. O fenótipo não é só uma característica que a gente está vendo. Vocês estão vendo meu rosto, a cor da minha pele, vocês estão vendo a cor do meu cabelo. Mas o fenótipo, lembra que a gente viu que poderia ser um tipo sanguíneo? Se vocês olham para minha cara, por exemplo, eu tô ali, vou pegar uma pessoa aqui do grupo. Deixa eu ver. A Juliane. Tô ali, aí eu olho a Juliane, quando acabar a quarentena eu vou olhar a Juliane. Eu não sei se é Juliane ou Juliane. Aí eu chego nela e falo, nossa, Juliana, você tem cara de que tem um sangue ó, hein? A gente não consegue ver isso, tá? Porque existem características que não são morfológicas. Mas, além disso, existem características que também são comportamentais, que são determinadas por gene, e a gente também chama de fenótipo. Então, entendam que não é só uma coisa visual, tá bom? E os cromossomos autossômicos estão presentes em ambos os sexos. Lembre que eles não são aqueles que determinam qual vai ser o sexo biológico, tá? Mas os sexuais, sim, como visto anteriormente. E aí os cromossomos eles vão apresentar exemplares idênticos em cada célula diploide, que são os cromossomos homólogos. Então a gente vai ter essas regiões que são compartilhadas. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante, muito importante, muito importante. Quando a gente fala que um genótipo determina o fenótipo, não se apeguem a isso como uma verdade absoluta do tipo, só o genótipo vai determinar um fenótipo. Por quê? A maioria não sei se a maioria, mas muitos fenótipos são determinados por uma interação entre o ambiente e os genes. Então não quer dizer que o meu gene fez eu nascer assim, e você assim e acabou. Não, existem interações
ambientais que podem vir a causar algumas características específicas. Nessa fotinho que eu trouxe para vocês, 2 cavalos de corrida. Por mais que 2 cavalos de corrida possam vir a ser da mesma raça, por exemplo, a gente não pode falar que eles vão ter as mesmas características e eles vão ser exatamente iguais, eles vão ser equiparados numa corrida. Porque o que vocês acham, por exemplo, que pode determinar o desempenho de um cavalo numa corrida? Pode ser qualquer coisa. Vamos ver. Treino. Treino é uma coisa, realmente. O que mais que pode ser? Alimentação, exatamente. Então, a forma com que ele foi treinado, a forma com que ele foi alimentado vai fazer com que as características genéticas dele não sejam suficientes para equipará-lo a um outro cavalo de corrida. Então, sim, a gente tem um fator ambiental, e nesse caso a gente chama de fator ambiental não o que tem a ver com, sei lá, uma floresta, natureza. Ambiental a gente fala do externo, né? O ambiente externo. Então, a gente tem interações que podem vir a se tornar, se sobressair em relação às suas características genéticas. Outra coisa, e essa coisa é muito interessante, já caiu no PAV, não sei se tem pessoas que estão fazendo PAV, já caiu no PAV, já caiu em vestibular também. É a determinação do sexo das tartarugas. É um exemplo de como não só genes, mas um fator ambiental pode ser determinante. Quando as tartaruguinhas, eu não sei se vocês já viram, achei essa tirinha no projeto Tamara, eu achei bem legal. Não sei se vocês já viram, mas as tartaruguinhas botam os ovinhos lá embaixo da areia. E a temperatura que tá vai determinar quem é macho e quem é fêmea, porque vai causar uma série de reações químicas que vai determinar isso, tá? Então, olha só que interessante, a temperatura quanto maior ela for, a gente vai ter mais fêmeas, e quanto menor a temperatura, mais machos. Aí até ela brinca ali e fala que nós somos superiores aos machos. Mas enfim, né? É a tartaruguinha ali que tá zoando, só peguei a tirinha porque achei legal. Sem tretas. Enfim, quando tu tem diferentes temperaturas, tu tem determinações de sexos diferentes na tartaruga. E aqui é uma coisa que a gente fala que nem sempre a genética manda em tudo, que tu tem fatores ambientais que vão fazer diferença, ok? E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que falar que então existem alguns padrões de características específicas que a gente vê que tem uma diferença entre pessoas que são do sexo biológico feminino e pessoas do sexo biológico masculino. Muito interessante citar para vocês essa mocinha aqui, que é a Nettie Stevens. Ela foi quem descobriu os cromossomos sexuais, então a gente sabe da existência desses cromossomos X e Y graças a essa mulherona aí. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionam esses padrões de herança, tá? Só para vocês se situarem, assim, onde é que estamos no tempo. Então, a gente tem um cara, um pesquisador chamado Thomas Hunt Morgan, que em 1910 ele estudou um tipo de herança num padrão, que é o padrão de cor dos olhos, na drosófila. Drosófila, gente, é o mosquitinho da fruta. Não sei se vocês já deixaram alguma fruta por um tempo, assim, fora da geladeira, em algum lugar assim aberto, e aí vinha aquelas mosquinhas pequenininhas, vocês já viram? Essas mosquinhas, elas são assim as rainhas dos estudos de genética, porque é fácil manipular, é barato, tem uma logística tranquila, então Drosophila, e acredito que não só isso, tá? Então até se quem depois estiver assistindo essa aula, se alguém assistir essa aula e trabalhar com Drosophila, alguma coisa, eu sei que não são só essas coisas que fazem elas serem interessantes para estudo, mas eu não citei só essas três assim por ser mais trivial, assim, de entender, mas Drosophila é bem tranquilo de trabalhar, então se trabalha muito com Drosophila para estudar esses padrões genéticos, tá? E um padrão legal é a cor dos olhos. Queria muito que a gente tivesse contato, assim, para vocês poderem ver isso, quem sabe um dia ver na lupa e tal. Mas a Drosophila, ela tem, algumas Drosophilas têm os olhinhos vermelhinhos, assim, é bem legal. E aí o que acontece? Existiam lá Androsófilas também com olhinhos brancos, ele percebeu isso e falou, tá, beleza, vou cruzar o macho, que tem aqui o macho com os olhos brancos e uma fêmea normal com os olhos vermelhos e vou ver o que que dá. Então daí F1, né, lembrem lá que vocês viram na lei de Mendel, o primeiro cruzamento, deu fêmeas com olhos vermelhos e machos com olhos vermelhos. Aí eles entenderam, tá, então pode ser que aquela característica era dominante, enfim, nasceram todo mundo assim, vou fazer de novo. Só que daí, quando eles fizeram ali mais um cruzamento, eles viram que fêmeas nasceram fêmeas com os olhos vermelhos, machos com os olhos vermelhos também, mas machos com os olhos brancos também. E eles viram, pera, mas ali eu tinha macho, aqui eu tenho macho de novo, cadê as fêmeas com os olhos brancos?
e eles notaram que esse padrão poderia estar associado a alguma coisa relacionada aos cromossomos sexuais, que é, no caso, essa grande diferença entre pessoas do sexo biológico feminino e masculino, esses cromossomos sexuais. O homem vai ter ali o Y que a mulher não vai ter. Então, no caso, vão ter algumas regiões diferentes. E aí começou a ser investigado esse tipo de coisa. Para vocês, o que é interessante estudar, que o vestibular gosta de trazer, é o que acontece com 3 casos em específico, que é o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular eu acho que é do Sene, mas eu não tenho certeza. Tem alguém aqui que é daltônico ou que sabe que possui hemofilia, mas depois eu vou falar o que é isso. Eu conheci duas pessoas daltônicas a minha vida toda, mas ainda não conhecia como é que funcionava esse padrão, que eu vou contar para vocês hoje, tá? Mas o que é, então, esses padrões sexuais? Aqui a gente vai falar especificamente do que a gente fala que é uma herança ligada ao cromossomo X. Então, o que acontece, ou seja, as proteínas e as estruturas responsáveis por essa característica, elas estão no cromossomo X. Vale lembrar que a mãe não, desculpa, gente. Vale lembrar que a pessoa do sexo feminino, biológico, ela tem um cromossomo XX, tá? E a pessoa do sexo biológico masculino tem um cromossomo XY. O que quer dizer que a pessoa do sexo biológico aqui, feminino, ela teve um X que foi doado da mãe e um X que foi doado do pai. Quando a gente pega e a gente tem uma pessoa do sexo biológico masculino, a gente sabe que o pai só pode ter doado o Y, né? Porque no caso, se ele é homem, então o pai doou o Y dele e a mãe doou o X. Então, quando a gente pensa em doenças, por exemplo, a gente tem que lembrar que se a mulher tem 2 cromossomos X e a gente tem uma doença que está relacionada ao cromossomo X, a mulher tem algumas opções. Por exemplo, ela só vai manifestar uma doença caso não seja dominante. Então, porque se for dominante, eu tenho as chances. Se a doença for dominante, ela tem, por exemplo, 2 chances de ter essa doença, em homozigose e em heterozigose. E só não ter a doença se for recessivo. Agora, no caso dos homens, se está ligado ao X, o homem só tem 2 possibilidades, ou de ter a doença ou de não ter a doença. Então, a gente vê que existem padrões diferentes que vão acontecer, que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Quando a gente fala de daltonismo, a gente fala de um distúrbio de visão, tá? E esse distúrbio de visão, ele interfere a percepção das cores das pessoas, tá? Existe um nome um pouquinho mais difícil que é discromatopsia, tá? Ou discromopsia. Esses nomes são tão difíceis, mas daltonismo é mais tranquilo, tá? E a principal característica dessa doença é a dificuldade para distinguir o vermelho e o verde, tá? Mas existem também algumas pessoas que não conseguem distinguir azul e amarelo, e tem pessoas em menor grau, assim, menor quantidade de pessoas, frequência, né, que não consegue visualizar o branco e o preto, né? Na real, eles só conseguem visualizar branco e preto. Eles têm essa visão acromática. Aí tudo vai ser para eles cinza, preto ou branco, tá? Então, o que vale lembrar é que é uma doença hereditária e ela é recessiva. Então, a gente só vai ter a presença dessa doença quando tiver uma recessividade. Ela raramente vai afetar mulheres, porque lembrem, olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que a mulher ela tem 3 chances? Se não for uma doença dominante, for recessiva, ela pode ser uma zigota dominante, por exemplo, a zomazão, ela pode ser homozigota ou heterozigota, mas aí dominante, sei lá, ter um azão e um azinho, que não vai ser. Mas quando ela for recessiva, por exemplo, azinho, azinho, desinho, desinho, lembra que é só o nome que eu tô dando, tá? Mas qualquer nome. Aí ela vai apresentar doença. Então, dessas 3 possibilidades, só uma ela apresenta doença. O homem não. Ele tem 2. Porque se ele só tem um cromossomo X, se esse cromossomo tiver um fator dominante, já era. Se ele tiver um fator recessivo, não tem como ter heterozigose. Então aqui vocês vão entender melhor. Por isso que raramente afeta as mulheres, tá? Em heterozigose, ou seja, se é um fator daltonismo, ele é recessivo, tem que ser desinho, desinho para mulher que tem 2x. Mesmo assim, se ela for desão, desinho, em heterozigose, ela vai ser portadora, a gente chama, ela não vai ser daltônica, mas ela pode passar esse desenho, por exemplo, para um homem no futuro, quando no seu filho, né? Quando ela tiver. Então, ela pode passar isso adiante, por isso é hereditário. Então, veja bem, deixa eu colocar aqui numa tela cheia. Vocês estão vendo melhor assim? Eu caguei tudo. Acho que assim é melhor, né?
porque eu já estava coisa. Olha só quanto aos genótipos, vou mostrar para vocês agora. Quando a gente tem uma pessoa do sexo biológico masculino, daltônico, lembra que ela é recessivo, então eu tenho, e ela tá ligada ao cromossomo X, tá? Então, o Y, independe do que tem no Y, a gente não analisa isso agora. Então, ele vai ter que ter o cromossomo X e ele vai ser Dzinho, tá? Porque esse único cromossomo X que ele tem é recessivo. Se a gente tem um seu sexo masculino biológico que ele é, aqui tá escrito normal, tá, gente? Não gosto dessa palavra, parece que o daltônico é anormal, sei lá, estranho, mas enfim, eu vou falar o que tá aqui na foto pra vocês se acharem, tá? Se você tem um homem normal que não possui essa doença, então a gente tem ali um dominante. Então no X, que ele, o único X que ele tem um fator dominante. Já para as mulheres é diferente. Ela vai ser daltônica se ela tiver os dois fatores recessivos. Porém, ela tem duas outras opções ainda de ser uma pessoa que não tem a doença, que é chamada de normal aqui na foto, ou normal e portadora, porque daqui tem a heterozigose, então ela tem um fator recessivo, tá? Mas não é expresso. Então a gente chama ela só de portadora do gene do daltonismo. Então lembre-se sempre que, no caso, a gente está falando de pessoas do sexo biológico feminino. Se essa pessoa for mãe no futuro de um homem, é ela quem vai doar o X para ele, porque o outro, que é o cromossomo Y, é obrigatoriamente do lado do pai. Então aqui a mãe ela vai ter as chances de doar tanto esse cromossomo que está vindo com um gene dominante ou recessivo. Então ela ainda pode passar esse fator adiante, tá? Mas, para a gente finalizar a aula, eu vou demonstrar para vocês um caso, né, para a gente ver de novo como é que funciona a matemática ali, nessas coisas de genética, e para vocês entenderem também como é que funciona essa coisa de passando esses genes adiante, enfim, como é que funciona isso para mulheres e homens e como isso é diferente. Então, olha a primeira situação. O daltonismo é de herança recessiva ligada ao X, tá? Então, tem que ter aí ou as mulheres que têm os dois X, ela tem que ter os dois em recessividade, ou o homem precisa ter um X com um gene recessivo. Uma mulher de visão normal, tá? Ela é uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico. Se a mulher é de visão normal, então ela tem duas chances de ser desão ou desão. Mas o pai é daltônico. Se o pai, ele doou o único X que ele tem, que é o do daltonismo, então a gente já sabe que a mãe ela é heterozigota, ela é dezinho. Desão porque ela é normal, então é obrigatório ter um desão, porque ele vai sobressair, e dezinho porque o pai doou, já que ele é daltônico. Então ela é uma heterozigota, a gente já sabe disso, a gente bota aqui bonitinho, né, o genótipo dela. Ela casou-se com um homem de visão normal. O homem de visão normal só pode ser um desão. Se ele for dezinho, daí já era, tá? Ele é daltônico. A probabilidade de crianças daltônicas na prole dessa mulher é de 1, porque esse genótipo agora você já sabe. Gente, é a mesma coisa, tá? Cromossomos sexuais é a mesma coisa. A gente destrincha eles ali no quadro de Punnett, a gente separa tudo bonitinho e depois a gente já só junta um com o outro, né? Então, aqui a gente tem, tá meio ruimzinho de ver agora que eu vi, né? Mas eu vou falando pra vocês, a gente tem aqui, o cara ele é desão, então, desão, dezinho, desão, Y, desenho Y, tá? Então a gente vai fazendo esse cruzamento normal. Então aqui, quando a gente chega no quadro final, e aí depois vão ter outros exercícios para vocês fazerem junto comigo nas próximas aulas, olha só que interessante as chances das coisas serem, as chances das probabilidades. Quando a gente faz todo esse cruzamento, a gente tem a possibilidade, olha só que interessante, aqui a gente já sabe até o sexo biológico que vai ser. Aqui a gente tem a possibilidade de uma mulher que é normal, né, seguindo aquele padrão da foto. A gente tem uma mulher aqui também, um homem, no caso, também, que não é daltônico. A gente tem aqui um homem que é daltônico, e aqui a gente tem uma mulher que é portadora, então não é daltônica, mas ela tem o gene. Então a gente tem 50% de chance. Aqui eu só falei para vocês, não é que ele pergunta do sexo, tá? Mas eu só falei para vocês verem que é interessante. Aqui a gente vê que tem 50% de chance de ser do sexo biológico masculino e 50% de chance de ser do sexo biológico feminino. Mas não há chance de nascer do sexo feminino daltônico, e aqui, ó, dentre metade das chances dos meninos de serem daltônicos. Porque se vocês vão ver aqui nos exercícios, ele fala, ele pega. Por isso que eu escrevi para vocês
50% de chance de ser do sexo biológico feminino e do masculino. Porque, na verdade, aqui ele quer saber, quando você vai ver nas alternativas, ele quer saber dentre a chance dos sexos ali, qual vai ser. Então, aqui a gente sabe que tem 50% de chance de ser sexo masculino biológico e sexo feminino. E dentre essas chances, aqueles que são do sexo biológico feminino não tem nenhuma chance de ser daltônico, mas sim a metade, porque se eu tenho duas possibilidades de ser menino e uma delas tem a chance de ser daltônico, então a metade deles tem chance de ser daltônico, ou um meio, né, que é a mesma coisa que 50%. Então aí dá pra gente a opção C, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que funciona. Por mais que pareça mais difícil, é a mesma coisa. A gente vai ver melhor na próxima aula sobre isso, tá? Espero que não tenha sido tão difícil para vocês entenderem, mas qualquer coisa podem me procurar. Estarei aqui. Obrigada pela interação, adoro quando vocês interagem comigo, porque eu não me sinto sozinha aqui, né? Porque é tão ruim essa coisa da gente não ter contato. E a gente se vê na aula que vem, tá? Qualquer coisa me chame. Muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Bons estudos e aproveitem esse intervalinho para dar uma respirada, tomar uma água e se enrolar no cobertor. Boa noite e beijinhos. Tchau, tchau.